Paz seja convosco. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos na sua presença. Antes que você me pergunte, não estou bravo não, viu? Simplesmente eu fico triste, porque às vezes a gente ensina e as pessoas elas continuam incorrendo nos mesmos erros, nas mesmas falhas. É uma indignação amorosa. Então, não dormir torto, não dormir no sofá, simplesmente são verdades que muitas vezes elas têm que ser repetidas exaustivamente. E quando eu não vejo as pessoas respondendo, eu humanamente reajo. Mas o meu objetivo é continuar te instruindo, não vou abandonar ninguém. Não vou deixar de atender, mas eu vou continuar chamando a atenção. Então pode ser que um dia você canse disso e você saia dessa igreja, vá para uma outra igreja. Mas eu vou continuar pegando no seu pé. É minha missão continuar pegando no seu pé para que você, no dia do juízo, você possa ser encontrado pelo Senhor como uma pessoa agradável a Ele. Quando eu vejo filmes de guerra, em especial aqueles filmes do Vietnã, a gente vê treinamentos insanos e as pessoas elas passam por lutas e dificuldades ali naquele lugar e parece que o sargento ele está querendo matar as pessoas, mas na verdade o objetivo não é esse. O objetivo é capacitar o máximo possível para que você possa enfrentar as jornadas, as lutas da vida. Finalizamos no módulo passado, antes do intervalo, a nossa introdução a respeito dos 10 mandamentos. Foram 3 domingos, se não me engano, 6 encontros ou 7, em relação a esta introdução. E hoje nós vamos começar o estudo do primeiro mandamento. Para isso eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20. Pode ser que você não venha cumpri-los, mas pelo menos você vai sabê-los de cabeça, porque nós vamos ler várias vezes esse material. Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Só não abra a Bíblia se você souber de cabeça, tá? E aí não há interesse, porque se você sabe de cor, não há interesse. Mas se você não sabe de cabeça, é bom você acompanhar. Então falou Deus todas essas coisas, todas essas palavras e tudo que vai ser dito, não é coisa do homem, não é invenção do pastor Paulo, não é a doutrina da igreja cristã semente de vida, não, são as coisas que Deus falou. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, e este é o primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E muitas vezes os católicos romanos eles fundem um no outro para não dar satisfação em relação às imagens de escultura. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o teu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu
próximo. Palavra do Senhor. E nós vamos começar a nossa trajetória no Êxodo capítulo 20, verso 3, que é o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. E eu peguei um exemplo para desobediência e um exemplo para obediência. Temos vários, em todas as esferas. O da desobediência eu escolhi Acabe e o povo de Israel. Obediência eu escolhi Daniel na cova dos leões. Salmo 119, 7 diz: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido teus retos juízos. O salmista, no Salmo 119, verso 7, ele fala que eu só vou conseguir, ele só iria conseguir, claro que vale para mim e para você, ele só iria conseguir render graças ao Senhor com integridade, com interesse de coração, a partir do momento em que ele aprender os retos juízos do Senhor. Como que eu posso fazer um bolo se eu não tenho uma receita, nunca vi ninguém fazer? Como que eu posso fazer uma manutenção num carro? Como que eu posso fazer uma planilha eletrônica dentro da computadora se você não teve nenhum tipo de instrução? Para que você possa desenvolver qualquer tipo de atividade, você precisa de instruções. Qualquer atividade. E para que nós possamos adorar a Deus, nós precisamos conhecer os seus retos juízos. Senão, na entrada nós fazemos o bem e na saída nós fazemos uma lambança. E nós vemos isso bastante nas igrejas. Porque é o nosso foco. O nosso foco não é o mundo. Sempre que a gente for se dedicar em relação a essas coisas, nós estamos falando em relação às Escrituras, em relação à igreja. Porque fora da igreja, os padrões são outros. Não há como você comparar ou esperar que a pessoa haja de uma maneira correta. Então, quando você se indigna em relação a desvio de verbas de políticos corruptos, saiba que o seu padrão é um padrão diferente do dele. E, apesar de para ele ser uma coisa totalmente natural, você não vai entender os princípios dele e nem ele vai entender os seus princípios. A quem devemos adorar? Essa é a pergunta-chave do nosso estudo desse primeiro capítulo, desse primeiro versículo de Êxodo, capítulo 20, verso 3. A quem devemos adorar? Quando a gente se liga com a Mãe Terra, se liga ao mesmo tempo com as estrelas, com toda a criação, com o próprio Espírito do Criador. E aí você não precisa de religião nenhuma. Pensamento cristão? Essas palavras foram proferidas por um índio civilizado na cidade de São Paulo, envolvido na prática mística de curas e que também aplica técnicas aprendidas no candomblé. Elas foram registradas pela jornalista Valéria Martins em um livro chamado Encontros com Deus. Que Deus a gente não sabe. Não é o meu, espero que não seja o seu. Esse livro não é uma coletânea de ideias de pessoas exóticas. Na realidade, a autora transcreveu entrevistas com 21 pessoas de destaque, segundo os padrões do mundo, e não segundo os padrões de Deus. De uma forma ou de outra, nos vários segmentos da sociedade, que relatam os seus encontros com Deus. Que Deus? Tirando 2 depoimentos de pessoas que se identificam como evangélicas, é intrigante como as palavras deste índio refletem algo comum, presente nas outras 18 entrevistas, e eu vou falar de novo. Quando a gente se liga com a Mãe Terra, se liga ao mesmo tempo com todas as estrelas, com toda a criação, com todo o Espírito do Criador, e aí você não precisa de religião nenhuma. Tirando o depoimento de 2 pessoas evangélicas, esta ideia ela está presente em todas as outras 18 pessoas. Talvez esteja presente em algumas partes do seu pensamento. Todos os entrevistados apelam a alguém ou a algo que denominam de Deus, mas não a identidade como Deus Supremo revelado nas Sagradas Escrituras. Todo mundo acredita em Deus.
realidade. O ateu acredita em alguma coisa. Porque como é que ele pode ser contra Deus se ele não contra alguma coisa, se ele não acredita que alguma coisa existe? Ele pode ser contra o entendimento, a filosofia, a política, a ideia, mas não tem como você ser contra algo que não existe. Como que você pode ser contra algo que não existe? Todos os seres humanos na Terra acreditam em algo. Alguns ateus acreditam na ciência, na física, na química, na biologia. Outras pessoas acreditam em deuses, acreditam no sol. Nós estamos chegando aí, entrando no mês de dezembro. Amanhã? Amanhã? Depois de amanhã? Amanhã. Amanhã é dia 1º? Não. Amanhã é dia 30. Então na terça-feira, começa dia 1º, e aí você vai ver uma revolução. Ontem saí com a minha família andando por Brasília, a gente não viu luzinha nenhuma. Espera uma semana. Parece que as pessoas que tinham seu coração endurecido e não sentiam nada vão passar a amar instantaneamente. É como você colocar aqueles miojos, que chama Cup Noodles, no micro-ondas, você coloca um pouquinho de água, fecha, coloca 30 segundos, está pronto. Daqui a uma semana todo mundo é amoroso, todo mundo é lindo, maravilhoso. As pessoas elas têm as suas identificações, os seus deuses. Passado um pouquinho mais no mês de dezembro, no final do ano, na virada do ano, você vai ver as pessoas mostrando quem elas adoram. Pulando ondas, comendo lentilhas, usando roupas brancas, amarelas, laranja, abóbora, sei lá que cor, levando a adoração aos seus deuses. Todos os entrevistados apelam a alguém ou a algo que denominam de Deus, mas que não há identidade com o Criador Supremo das Sagradas Escrituras. A devoção e até a sinceridade no culto não é direcionada ao Criador soberano, mesmo em igrejas denominadas cristãs. As pessoas, elas adoram a tudo menos Deus. Você não vê nas campanhas de início de ano, e nós, eu e Rosângela, já participamos de muitas delas, Projeto de Vida 2021, dificilmente você vai encontrar um projeto deste, vou me dedicar mais à leitura das Escrituras, ou vou orar mais. Não. Mas você vai encontrar, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero arranjar um novo emprego, eu quero casar, eu quero ser feliz. Os nossos projetos, eles não são centralizados em Deus, mas centralizados nas coisas do mundo. O conceito de Deus de cada uma dessas pessoas é estranho às objetivas proposições sobre a divindade que são encontradas na Bíblia. Pastor, o que tem a ver? Você está falando aí de fim de ano novo, porque no que você dedica o seu coração é aquilo que você adora. Por isso que a pergunta inicial é: a quem devemos adorar? Se você é uma pessoa que dedica mais tempo para a sua família, você adora a sua família. Se você se dedica mais tempo aos seus estudos, o teu Deus é os estudos. Se é o dinheiro, é o dinheiro. Se é o lazer, é o lazer. Se é a maquiagem. Se é o aparelho eletrônico, é o aparelho eletrônico. Apesar de não ter uma figura em que você se ajoelha perante ela, o que acontece é que você está se dedicando muito mais àquilo. Então o teu conceito de adoração está errado. E você é encontrado como idólatra. Mesmo sem ter uma imagem. A imagem ela não está fora, ela está dentro do seu coração. É pior ainda. O conceito de Deus de cada uma dessas pessoas é estranho às objetivas, não é subjetiva, às objetivas proposições sobre a divindade que são encontradas na Bíblia. Deus ele é muito claro quem ele é dentro das Escrituras. Temos a palavra de um rabino contrariando a objetividade de Deus nas Escrituras. Deuteronômio 6,4. Ele afirma que a dimensão do sagrado ela é subjetiva. Esse rabino, que deveria ser uma pessoa que estuda as Escrituras e ensina as Escrituras, ele fala que Deus ele não é objetivo, mas que ele é subjetivo.
Temos também um psiquiatra que nos informa ter sido levado a admitir a existência de Deus por um processo de regressão. Então ele foi convencido através do hipnotismo, uma regressão espiritual, em que ele foi vendo, e chegou um momento em que ele viu a figura de Deus. Em suas conclusões, contradizendo a exclusividade do encontro de Deus na pessoa de Cristo, em João capítulo 14, 6, diz que você só pode encontrar a Deus através de Jesus Cristo. Ele chega à afirmação: quando a busca de Deus é sincera, pode-se usar qualquer caminho. E aí nós temos aquela expressão: todos os caminhos levam a Roma, que é uma expressão histórica, em que, se você for estudar um pouco de história, você vai ver que a cidade de Roma, ou melhor, para a cidade de Roma foram construídas várias estradas principais que faziam com que houvesse no controle de Roma em relação às principais regiões e cidades. E era muito mais fácil de policiar, e as pessoas elas se escolhiam andar por aquelas estradas, então eles colocavam soldados em pontos estratégicos. Então era muito mais fácil controlar. E aí a pessoa pega uma frase que é histórica, ou havia e era real, e elas transferem a Deus falando assim: se você for sincero, Deus ele olha a sinceridade do seu coração e fala: tudo bem. Querido, o problema é que o meu coração ele não é sincero. O ser humano ele é depravado. A pecaminosidade do nosso ser é total, completa e irrestrita. Nós somos pecadores da cabeça, do fio de cabelo, até o dedo do pé. Não há sinceridade nas minhas palavras se não proceder de Deus. Então não adianta você achar que se você busca de Deus de uma forma sincera na sua casa, está tudo certo. Não. Deus ele gosta de exclusividade. Ou é ou não é. Sim, sim. Não, não. Se você não quer servir a Deus, sirva o demônio. Não, pastor, eu não gosto de servir o demônio. Sirva alguma daquelas estradas chamadas estradas vicinais, né? Não é a estrada principal, aquela estrada. Vai por umas estradinhas dessa, em que você tem um Natal, você vai na igreja, está tudo certo, mas durante a semana você vive como você quer. Se há uma condição de sinceridade, pode-se buscar qualquer caminho. Temos o depoimento, tudo em relação a esse livro que foi escrito. Temos o depoimento de uma artista plástica, ela foi educada em ótimas escolas evangélicas. Peregrinou por muitas igrejas liberais, pela renovação carismática católica, e diz ter encontrado Deus num caminho diferente. Ela encontrou lá no caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. É um trajeto místico que há lá, deve ser muito bonito, em que as pessoas dizem que lá elas encontram a figura de Deus. Entretanto, indo de encontro às Escrituras que nos ensinam que Deus se manifesta em Cristo, 1 João capítulo 1, 4, Deus se manifesta através de sinais. Hoje em dia, ela que conheceu Deus lá no caminho de Compostela, ela reza sozinha, não frequenta mais igreja. Por quê? Para que eu preciso de uma igreja se eu encontro Deus aonde eu quiser? Quando a gente sai do princípio e nós começamos a criar essas estradas que eu falei, estradas paralelas, tudo pode acontecer. Não há um cristianismo verdadeiro. Há um cristianismo mesclado. É como o nosso combustível nas bombas. Se você pegar um combustível, nunca analisei, é suposição minha, se você pegar 1 litro de gasolina que é vendido nos Estados Unidos e comparar com 1 litro de gasolina que é vendido no Brasil, você pode ser que tenha uma surpresa. A primeira coisa que você vai encontrar, e com certeza vai encontrar, é a adição de etanol dentro da gasolina, que lá não tem. Eles não fabricam etanol, mas aqui fabricamos e nós colocamos. Alguns colocam água, outros colocam querosene. O objetivo é fazer a coisa crescer. Se você não tem um padrão, você estabelece o seu padrão. Se você não tem uma igreja, se você não tem ensinos verdadeiros, você anda à revelia, você faz o que você quer.
Gente famosa está entre as pessoas entrevistadas, como o conhecido escritor Paulo Coelho. Ele informa que foi ateu até os 17 anos de idade. Sempre envolvido com drogas, passou a participar de sociedades secretas, místicas, muitas claramente envolvidas com o culto a Satanás. Seu encontro com Deus, conforme seu depoimento, deu-se em uma ordem secreta da Igreja Católica, chamada RAM, Rigor, Amor e Misericórdia, a qual ele ainda pertence, demonstrando rejeitar que Jesus Cristo é o único caminho exclusivo a Deus. Ele diz: o caminho de Deus é um caminho individual, cada um segue o seu caminho e ponto. Que declaração linda e maravilhosa. Eu aceito Deus, mas segundo as minhas premissas, segundo os meus pressupostos. Pessoas têm se envolvido no matrimônio dentro desse pensamento. Eu vou casar com fulano enquanto ele me completar, enquanto ele me fazer feliz, enquanto ele me abençoar, enquanto ele me amar, enquanto ela me amar, enquanto ela for assim, assado. E nós estabelecemos pressupostos, padrões e orientações que dentro das Escrituras isso não funciona. Pode funcionar em alguma organização social, mas dentro do cristianismo não funciona. Ou você busca uma plenitude de vida, ou você não é cristão. Buscar não é chegar. Buscar é continuar tentando. O caminho de Deus é um caminho individual. Mentira. Mentira. O caminho de Deus, a Deus é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E Jesus Cristo chama-se Escrituras. Rejeitando as Escrituras como única fonte de conhecimento e prática, ele, Paulo Coelho, diz que as práticas que ele indica aos seus discípulos são baseadas na sua intuição. Como que nós vamos medir isso? Se uma pessoa ela segue a sua intuição, segue o seu coração, qual é o padrão? Qual é o parâmetro? Não tem parâmetro. Imagina que nós hoje rasgássemos o Código Civil, Código Penal, Direito Administrativo e todos os outros. Agora nós vamos viver segundo a nossa intuição. Como que ia funcionar isso? As pessoas que são sem terra, independente do mérito, independente de toda a situação, elas entendem que, dentro da intuição delas, se eu tenho 2 casas e você não tem casa, eu tomo uma, porque você não precisa de 2. Não importa se você trabalhou. Esse é um conceito da decisão a partir do que eu acho. Homens que andam na rua e veem mulheres desnudas ou não, se sentem no direito de cantar, de chamar, de passar a mão, de falar impropérios. Na cabeça dele, está tudo certo. Afinal de contas, se ela está vestida desse jeito é porque ela quer isso. Isso é o quê? Excluir as Escrituras e colocar o que eu acho. Violências de qualquer sorte ou espécie. Assalto. Pô, pera um pouquinho, eu estou precisando dar comida para o meu filho, então eu tenho o direito a te assaltar. Robin Hood pensava assim. A figura, a história de Robin Hood fala assim: eu roubo dos ricos para dar aos pobres. Como Robin Hood é legal. Robin Hood não está seguindo as leis. Ele está seguindo a lei da sua intuição, do que ele acha que é certo. Você entende que se não houvessem leis dentro da nossa sociedade, ela não deixava de existir? Nós viríamos como bárbaros, ou pior do que eles, mesmo os bárbaros. Quando você vê as histórias dos vikings, você vê pessoas que eram violentas, mas tinham normas, regulamentos. Rejeitando as Escrituras como única fonte de conhecimento e prática, ele diz: sigam a minha intuição. O rosário de ideias estranhas e equivocadas continua na entrevista de uma escritora auto-intitulada terapeuta,
amiga de Paulo Coelho e Shirley MacLaine, que é uma espírita. Ela afirma ter encontrado Deus na inteligência cósmica e no caminho de Santiago de Compostela, contrariando as Escrituras, onde encontramos o registro de que em Deus temos a própria fonte da nossa existência. Formando Ele os nossos desejos, ela afirma: vejo-me como criadora da minha própria vida através da lei da ação e da reação. Dessa forma, eu desenho a minha própria história. Eu mando. O pastor Alex, amigo nosso, ele está escrevendo um livro exatamente sobre essa temática. E eu estou fazendo a revisão. E o conceito que ele traz é um conceito interessante, em que a gente vê bastante dentro dos dias de hoje. Em que as pessoas elas acham que elas podem fazer o que elas quiserem. Não importa se isso ofende o próximo. Importa que eu faça o que eu quero. Uma empresária evidenciando o misticismo já característico de tantas entrevistas prévias, diz também ter encontrado a Deus através de métodos místicos. Desconsiderando o ofício de Jesus Cristo, ela aponta o ponto culminante do seu encontro com Deus como sendo a descoberta dos ensinos de um guru indiano. Suas decisões na vida são determinadas pela utilização do I Ching, que hoje ele serve como uma bússola. É como se fosse dados, é como se fossem búzios. A interpretação daquilo não parte de um padrão. Outro exemplo para você: você vai fazer um exame de sangue. Se você não tiver o nível máximo e mínimo das suas hemoglobinas, dos seus glóbulos vermelhos, você não sabe se você está doente. Quem vai definir? O médico olha e fala assim: deu 10. Isso é bom? Eu acho que é. Então tá bom. Essa moça, ela determina a sua vida, as decisões da sua vida através do quê? Dados. Eu jogo, entendeu? Se der 2,6, quer dizer que, beleza. O que tem em comum o rabino, o praticante dos cultos afro-brasileiros, dos místicos e esotéricos, dos intelectuais, dos empresários envolvidos na técnica da regressão para descobrir o sentido da vida. O que eles têm em comum? Projetando cada um sua ideia subjetiva do Deus que querem adorar, eles quebram todos eles um mandamento: não terás outros deuses além de mim. O que eles têm em comum? Todos eles quebram o primeiro mandamento. Não quer dizer que eu e você não tropeçamos. Não quer dizer que eu e você nos encontramos muitas vezes em decisões em que nós optamos por seguir ao homem, seguir ao nosso coração, e assim nós afrontamos a autoridade de Deus. Não é a mesma coisa. A incorrência de fatos isolados dentro da nossa história mostra que nós somos pecadores num processo de santificação. Toda vez que eu ligo para o André, ele fala assim para mim: pastor, não abandona a sua ovelha não. Eu não posso fazer isso, porque eu sou perdido como vocês são perdidos. Eu tenho as minhas falhas, os meus erros e os meus pecados como você tem. E da mesma maneira que o Senhor não abre mão de mim, eu não abro mão de você. Mas essas pessoas, elas adoram outros deuses. Não quer dizer que nós não temos que falar do amor de Deus para elas. Não quer dizer que nós não temos que continuar dando exemplo do cristianismo para elas. Porque como que eles vão se converter se não há quem pregue? Esse é um texto muito interessante de uma carta paulina, em que ele fala: como que as pessoas elas vão se converter se não há quem fale? Então não deixe de expor a sua opinião. Não crie confusão. Não é para você brigar com ninguém. Não vou mais falar com a pessoa. A pessoa é do inferno. Não é isso, gente. A gente tem que aprender a dialogar. Expõe a sua ideia para que a pessoa possa saber que há algo diferente daquilo. Mas o mundo diz isso, mas eu não vivo assim. Não terás outros deuses diante de mim.
A obrigação primordial das pessoas para com o seu Criador é o reconhecimento de que Ele é o único Deus. Crie esse hábito na sua vida. Eu tenho desenvolvido cada vez mais esse hábito de dar bom dia para o meu Deus. Bom dia para o meu Jesus e bom dia para o meu Espírito Santo. Todos os dias eu tenho procurado fazer isso. E eu tenho aprimorado. E é tão interessante que conforme você começa a fazer da prática um hábito, ela começa a ser natural. Então, como eu já falei para vocês, eu acordo às 5 da manhã em regra. Domingo é a mesma coisa, em que eu vou fazer uma revisão do dominical e vou orar por você. Oro pela internet, oro para que Deus desperte você, que você não tenha com sono. E aí logo depois, quando lá para 6 e pouquinho, eu deito e durmo mais um pouco. E aí, às vezes, quem conhece a minha casa, que tem 2 andares, às vezes eu volto para a cama, às vezes eu estou cansado e fico aqui mesmo. E hoje eu fiquei. E aí quando despertou o relógio, 8h15, eu levantei. Senhor maravilhoso, bendito, glorioso, Tu és incomparável. Aquilo explodiu no meu coração. E eu comecei a falar. E aí eu desci. E aí minha esposa falou assim: você estava conversando com quem lá? Estava conversando com Deus. Desenvolva esse hábito de adorar ao Senhor, de glorificar o santo nome dEle. A obrigação primordial para com o seu Criador é o reconhecimento de que Ele é o único Deus. As pessoas do seu estado natural do pecado têm a tendência de adorar coisas visíveis em lugar do Criador. É comum você adorar situações, coisas. As Escrituras registram várias ocasiões em que o povo de Deus caiu nesse pecado. A maior de todas que a gente conhece é a do bezerro de ouro. Moisés, ele sobe lá no Monte Sinai para receber as tábuas dos 10 mandamentos e aquela coisa sobrenatural e o monte fumegando, e o povo criando um bezerro para adorar. Da mesma maneira que as Escrituras registram a queda de Deus, a queda do povo de Deus no pecado. De outro lado, nós temos registros da fidelidade e adoração verdadeira ao Deus Criador e de como essa lealdade foi reconhecida e recompensada por Deus. Então, também tem exemplos de erro e tem exemplos de acerto. Tem exemplos para você não seguir este caminho e tem exemplos para você seguir este caminho, tanto num como no outro. No errado como no certo, em Cristo você tem o resgate. Deus levou Moisés a registrar a seguinte declaração em Deuteronômio 6,4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Moisés, ele faz uma declaração apresentando para aqueles homens não os deuses do Egito, mas um Deus diferente. Essa passou a ser a expressão máxima do monoteísmo, adoração ao único Deus, em lembrete constante do reconhecimento que só existe um único Deus verdadeiro. Temos deuses de toda sorte e espécie. Tem o Deus do sono, o Deus do cansaço, o Deus da preguiça, tem o Deus do sexo, o Deus do entretenimento. Não são imagens, não são espíritos, mas são representações de coisas que nós adoramos. No Novo Testamento, quando Jesus Cristo reforça o nosso dever de amar a Deus, Ele acima de todas as coisas cita Deuteronômio 6,5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é 90%, não é 95%, não é 99%. De todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Na realidade, ele não estava apresentando nada de novo, peculiar à nova aliança, mas sim informando a vontade expressa de Deus nos 10 mandamentos. Quando Jesus Cristo ele cita Deuteronômio 6,5, ele está falando assim: continua valendo. Nós temos que amar Deus sobre todas as coisas, até sobre a nossa família. E amar a Deus não quer dizer ficar na igreja. Amar a Deus é ter momentos com Ele, se dedicar a Ele.
o mais importante é o Senhor. Não é a minha família. Não é a igreja. Tampouco. A igreja está lá no terceiro ou quarto lugar. Primeiro Deus. Na realidade, ele não estava apresentando nada de novo, peculiar à nova aliança, mas sim confirmando, reafirmando a sua vontade, a vontade de Deus expressa no Antigo Testamento ao seu povo. Não é Velho Testamento, Velho é o diabo, Antigo Testamento. Essa obrigação de amar a Deus, obrigação. Não é vontade, não é desejo, não é querer. Obrigação de amar a Deus, somente a Deus, deve ser transmitida geração após geração. O que os nossos filhos vão fazer com isso? Não sei. O que você vai fazer com isso? Não sei. Nossa obrigação, continuar proclamando, continuar falando. Em sua palavra, Deus registrou exemplos e consequências, tanto de desobediências como de obediências. Escolhemos, como eu já te disse, Acabe como um dos piores reis de Israel. Levou o povo à idolatria. Os falsos sacerdotes e a falsa religião são confrontados por Elias. O poder de Deus se manifesta pela ação de Elias. E a verdadeira adoração é demonstrada em toda a sua plenitude. Por outro lado, como exemplo de obediência, nós temos Daniel, condenado por adorar a Deus, o Deus verdadeiro, e forçado a adorar um falso Deus ao qual ele resiste. Ontem eu estava vendo um filme interessante, em que um negro estava sendo condenado numa década de 40, 50, nos Estados Unidos. E o advogado dele, também negro, olha para ele e fala assim: olha, o cara lá está oferecendo 20 anos de prisão em vez de pena perpétua para você pelo crime que você diz não cometeu. Ele falou: não pode aceitar. E ele fala assim: mas espera um pouquinho, você vai abrir mão da sua liberdade dessa maneira, sem lutar? Eu achei interessante aqui, porque é exatamente o que nós temos que fazer. Daniel, ele resistiu. Daniel, ele havia um alto cargo, talvez o segundo homem do reino. Estava numa posição muito bem financeiramente, muito bem socialmente. E foi falado para ele: para você manter isso, você tem que abrir mão de Deus. Algo que foi colocado para Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 4. Se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Não troque a sua fé por nada. Não troque o propósito que Deus colocou firmemente no seu coração por nada. Mantenha-se firme. Ele é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. O que vai acontecer com a Igreja Cristã Semente de Vida daqui a 5 anos, 10 anos, eu não sei. Não sei. Eu sei que eu busco para que Deus cumpra a vontade dele nas nossas vidas como corpo e como igreja. Amém. Como exemplo de obediência temos o testemunho de Daniel, condenado por adorar ao Deus verdadeiro e forçado a adorar o Deus falso, algo que ele resiste. Sua fidelidade, de Daniel, é recompensada e torna-se um testemunho do poder de Deus para com os seus até nos dias de hoje. E se você não lembra da história, as pessoas olhavam para Daniel como um grande perigo, porque ele queria servir a Deus. E eles falavam entre si dizendo: se nós permitirmos que essa história continue assim, daqui a pouco nós vamos perder a nossa propina, nós vamos perder o que nós estamos ganho dentro dos nossos desvios, mas nós não conseguimos pegar Daniel em nada, a não ser na lei do Deus deles. Chegam ao rei, que é enganado, e eles convencem o rei a criar uma estátua. E é decretada a seguinte coisa: ninguém pode pedir nada a nenhum outro Deus, a não ser a imagem do rei. E o rei assina. E dentro da legislação deles lá, quando o rei assinava, nem o rei poderia voltar atrás.
aquilo. E aí eles vão para cima de Daniel, o Daniel está lá orando 3 vezes ao dia. Claro que Daniel era vagabundo, né? Ele não fazia nada. Daniel, ele era um ministro do maior reino daquela época. E ele conseguia parar 3 vezes por dia para orar. Não era oração de 5 minutos. E aí você fala para mim que você não tem tempo para ler e para orar? Quer dizer que você é mais ocupado que Daniel, é isso? Mas ele estava orando. Aqueles homens chegam, pegam Daniel e levam Daniel à presença do rei. E o rei olha para Daniel, tipo, não posso fazer nada. Jogam Daniel numa cova cheia de leões, tampam a boca. E o rei fica a noite inteira clamando para um Deus que ele não conhecia. E aí aquele rei, quando chega pela manhã, ele vai ver e fala, Daniel, Daniel. E Daniel lá de dentro, provavelmente dormindo, enrolado no leão, ele fala, ô meu rei. Não é baiano não, mas ele fala assim, ô meu rei. Ele não xinga o rei. Ele não fala, queima Jesus. Tiram-se a pedra. Ele fala assim, o Deus que eu sirvo fechou a boca dos leões. E aí ele, indignado, aquele rei, ele pega aqueles homens que incriminaram, que induziram o rei ao erro e colocam aqueles homens na cova dos leões. E a palavra de Deus diz que aqueles homens não tinham chegado no fim da cova e se ouviu quebrar dos ossos dos leões, quebrando aqueles homens e se alimentando deles. A fidelidade de Daniel foi recompensada e torna-se um testemunho do poder de Deus para com os seus. Jesus Cristo, você pode até dizer, erroneamente, que ele, sendo Deus, ele conseguia fazer. Mas o que dizer a respeito de Daniel? Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar este primeiro mandamento que nós iniciamos esse estudo na tua presença. Nós, Pai, temos vários deuses nas nossas vidas. E nós temos pecado contra ti. Nós temos colocado como primícia a nossa satisfação e não a nossa obrigação com o Senhor. Quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração. Primeiramente eu, que entre os meus irmãos sou o que tenho mais a prestar conta com o Senhor. E alcanço os meus irmãos e as minhas irmãs. Que o Senhor possa, Pai, derramar sobre a vida deles do teu amor e da tua graça. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu querido, minha querida, agradeço a Deus pela tua presença comigo. Foram discursos duros, eu sei disso, porque primeiro bate em mim antes de bater em você. Quero abençoar o seu domingo, pedir que você possa ter um domingo, pedir a Deus que Deus possa te conceder um domingo abençoado com sua família. Descanse, tenha um tempo de tranquilidade, para que na noite nós possamos nos encontrar para meditar em mais 2 versículos no Salmos número 2. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Deus te abençoe. Não esqueça de deixar uma mensagenzinha aí. Eu gosto tanto de curtir lá o seu bom dia, seu boa tarde. Faça isso para agradar o seu pastor. Tá? Deus te abençoe. Boa tarde. Fique com Deus. Amém.